E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Partilha Geral. Farei uma sequência de vídeos com conteúdos bíblicos, com o intuito de te levar a analisar e tirar tuas próprias conclusões a respeito da informação que já está em circulação. Muita gente já ouviu falar que existe um homem que diz ser o único profeta desta geração. E ele afirma que qualquer autoridade espiritual que não esteja debaixo de suas orientações é do diabo Satanás. Vejamos o que ele diz no seu livro e o que em entrevista os seus apóstolos dizem. Pedro Aleixo. Pois é, discípulo do único profeta verdadeiro que Deus enviou, que é o profeta Cacó Filipe, Confirma que é o único apóstolo, é o único profeta verdadeiro aqui na face da terra. de toda a humanidade. O resto todos são do diabo Satanás. O resto todos são do diabo Satanás. É o teu profeta, Pois é. Assim como no tempo de Moisés existia somente um Moisés. ok? No tempo de Jeremias existia somente um Jeremias. E nesse tempo em que vivemos, de acordo com a profecia de Mateus 23, versículo 34 a 35, Jesus Cristo enviou um negro africano, um só, que é o profeta Cacó Filipe. Cacó Filipe é a voz de Mateus 25:6, o prometido de Mateus 25:6. Em cada geração e em cada tempo, Deus suscita um profeta mensageiro que vem com uma mensagem profética e em cumprimento de uma profecia. Eu fiz aqui uns screenshots de alguns capítulos do livro do Cacó Filipe. Assim diz o livro do Cacó Filipe no capítulo 3, versículo 33. De geração em geração, a verdade encontra-se sempre com o único profeta mensageiro vivo na terra. É ele quem tem as chaves do reino. É ele que é o único caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Tem aqui mais uma outra imagem que fala sobre o mesmo assunto. Um outro screenshot. Diz o seguinte: quando um profeta mensageiro é enviado na terra, é porque não há mais verdade na terra, e a sua mensagem é a única verdade do seu tempo. Ele é o depositário da verdade. Ele é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. Então, esse versículo é muito comprido, eu não vou terminar, eu só queria mostrar para vocês exatamente até neste ponto. Eu não quero difamar ninguém, mas quero através da Bíblia mostrar que Cacó Filipe está enganado. Se ele está certo no que diz, que seja Deus através da Bíblia nos mostrar isso, sem influência de nenhum homem, porque muitos são influenciados a ver coisas na Bíblia que não existem. Se você está em busca da verdade, vamos analisar isto juntos. Em cada vídeo, vamos analisar algo diferente, mas para o vídeo de hoje, mostrarei, de acordo com a Bíblia, que ele está errado ao referir que em cada geração existe um profeta. Vejamos só o que diz aqui no livro de Números, capítulo 22, no versículo 4. E assim: os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora esta multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como o boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrate, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você?
vejamos que o próprio Moisés estava narrando esse acontecimento. E nós vemos aqui que quando eles recorreram a Balaão, eles estavam recorrendo a Balaão na qualidade de profeta. Eles estavam a recorrer a Balaão na qualidade de profeta. E Balaão mostrou aqui que Deus falava com ele. Assim como ele disse, olha, nós vemos aqui que Balaão diz para eles, olha, que aquilo que Deus disser para ele, ele poderia mostrar, ou diria àqueles homens que foram enviados. E nós vemos que Deus, naquela mesma noite, Deus falou com ele. E, assim como em muitos momentos, o profeta Cacó Felipe e seus discípulos, eles dizem, assim como o mesmo dicionário diz que o sinônimo de profeta é porta-voz. Então, Balaão aqui deixou muito bem claro que ele era um porta-voz de Deus. Porque ele disse que, olha, aquilo que Deus me disser, isso eu vou partilhar com vocês. E na mesma noite Deus falou com eles. Então, Deus falou com Balaão e Balaão falou com aqueles enviados. Então, nós vemos aqui que Moisés foi quem estava guiando o povo pelo deserto, sendo um profeta. Estava Moisés como profeta e também tinha lá o Balaão como profeta. Balaão era um profeta de Deus, era um mensageiro de Deus. Se ele não fosse um mensageiro de Deus, ele não diria isso. E o próprio Moisés é quem narrou esse acontecimento. E tem aqui embaixo também, no capítulo 24, diz o seguinte: E viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Olha só, Balaão fez essa profecia. O Espírito de Deus que o tomou. Então, Balaão era um profeta. Balaão era um profeta e também estava lá Moisés como um profeta. Então, na mesma época, na mesma geração, dois profetas, mas em locais diferentes e com missões diferentes. Moisés tinha uma missão e Balaão também estava lá. E nós não sabemos mais de quantas formas que Deus usou, mas a única passagem que nós temos, que a Bíblia nos mostra a respeito de como que Deus como que Deus usou Balaão nessa parte, é esta que está aqui. Então, esta é a profecia de Balaão. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho a visão do Todo-Poderoso. E o versículo ainda continua aqui esse versículo. Ou seja, ainda continua esse capítulo. Então, nós vemos aqui Balaão dizendo que são estas palavras do homem que pode ver claramente e pode ouvir o que Deus está dizendo. E nós vemos aqui atrás que o Espírito de Deus tomou conta de Balaão. Então, tudo isso que estava a sair da boca de Balaão é o que Deus estava falando. Balaão era um homem que via claramente e que podia ouvir Deus. E só pode ouvir Deus quem é profeta. Assim como Cacó Felipe refere tantas e tantas vezes que só o profeta que pode ter essas capacidades, que pode ser usado desse jeito. Só um profeta pode ouvir Deus. Só um profeta pode ser usado por Deus. Só um profeta pode ser mensageiro. E usando das palavras dele, eu estou aqui mostrando que Balaão era um homem que via Deus com clareza. Assim como ouvia Deus. Então, na mesma época, dois profetas. Outra situação é esta aqui. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11, diz o seguinte: Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo: Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você.
eu só quero sublinhar essa passagem aqui, onde que, onde que diz o seguinte, essa passagem aqui. E o profeta Aias, era um profeta que foi enviado por Deus para passar essa mensagem ao Jeroboão para constituí-lo rei. E na mesma época, no mesmo, na mesma geração e no mesmo tempo, nós vemos aqui no livro, ainda no livro de 1 Reis, capítulo 12, onde diz o seguinte, aqui no versículo 21, quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim. Então, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo, porque ele percebeu que tinha perdido o reino daquelas 10 tribos. Então ele só tinha a tribo de Judá e Benjamim em seu poder. Mas, aqui no capítulo 22 diz o seguinte, mas o Senhor falou ao profeta Semaias e mandou que dissesse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Vejamos só que aqui Deus primeiro, aqui em cima, no capítulo 11, Deus usou o profeta Aias. E na mesma época, na mesma geração, acredito que talvez sejam dias depois, Deus usou de novo um outro profeta, que é o profeta Semaias. Usou de novo o profeta Semaias. E aqui no capítulo 13, veja só o que acontece. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel. Um outro profeta, aqui não dizem qual é o nome dele. Aqui é um outro profeta. Ainda na mesma época. Você pode continuar lendo isso. Você pode confirmar na sua Bíblia. Chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Então, nós vemos que ainda era um outro profeta. E aqui no capítulo 14, diz assim: nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você, e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Veja só, o profeta que falou lá no capítulo 11 ainda estava vivo, não morreu. Mas no capítulo 11 Deus usou o profeta Aias, e no capítulo 12 Deus usou o profeta Semaias na mesma época. E só para constar, eram sobre o mesmo assunto aqui no capítulo 11 e 12. Podia-se usar o mesmo profeta que constituiu Jeroboão rei, e poderia ser o mesmo a repreender Roboão, mas Deus mandou um outro profeta. E aqui nós vemos que o profeta Aias ainda estava vivo, aqui no capítulo 14. Nós percebemos aqui que o profeta Aias ainda está vivo. Ele não morreu, para que se possa dizer que olha, em cada geração Deus levanta um profeta. Então, quando um morre, aí vem outro. Então, são aqui 3 profetas nessa passagem. Se eu pudesse mostrar o número de profetas, versículos que falam sobre o nome dos profetas, estão no livro de Reis, eu tinha que fazer, acho, uns 3 slides desses aqui. Porque eu vi muitos, só tive que resumir esses 3 aqui. Mas são tantos. Se você tiver dúvida, vai ler mais lá no livro de Reis, principalmente no livro de 1 Reis. Tem muitos outros profetas entre esses capítulos aqui. Ainda nesse capítulo 11 tem muitos outros. Continuando, tem aqui mais essas passagens em que eu quero mostrar para vocês em que é uma outra geração diferente dessa que acabamos de ver. Uma outra geração que eu quero aqui partilhar com vocês. Teve aquela geração em que esteve lá Moisés e Balaão, na mesma geração com o profeta. E teve essa outra geração aqui dos reis, em que tiveram muitos outros profetas na mesma geração. E teve aqui também essa geração aqui
Diz o seguinte, aqui no livro de Jeremias, capítulo 14, no versículo, capítulo 24, versos 1. Diz assim: Eu tive uma visão. Nesse caso, é o profeta Jeremias estava a dizer. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim. Preste bem atenção. Nabucodonosor, quando levou cativo o povo de Israel para a Babilônia, ele também levou o rei de Judá. Levou também o rei de Judá, que nesse caso o nome dele era Joaquim, filho de Jeoaquim. E vemos aqui no capítulo 37, diz o seguinte: porque no livro de Jeremias, a história não segue uma ordem cronológica. E diz assim no capítulo 37, o rei Nabucodonosor da Babilônia pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá. Zedequias era irmão de Joaquim, nesse caso, tio de Joaquim, irmão de Jeoaquim. E vamos ver já aqui, isso é o profeta Jeremias estava narrando. E vamos ver já o que aconteceu aqui no livro de Ezequiel. Vamos ver, eu só quero aqui mostrar para vocês em que ano ou em que tempo Deus também apareceu para Ezequiel. Diz assim, aqui no versículo 2, diz assim: no quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Veja só, ele foi aqui no capítulo 24, aqui mostra que Joaquim foi levado cativo para a Babilônia. É o que nós vemos aqui. E aqui no livro de Ezequiel está a dizer que no quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, quer dizer que Joaquim já estava cativo desde que ele foi levado de Judá. Era o seu quinto ano de cativeiro. Então, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buz, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, foi no quinto ano que a palavra do Senhor, no quinto ano do cativeiro de Joaquim, que Deus apareceu para Ezequiel. Foi aí onde que diz que ele teve o seu chamamento. Ezequiel teve o seu chamado exatamente no quinto ano do rei Joaquim, do cativeiro do rei Joaquim. Então, vamos ver onde que eu quero chegar. Diz mais assim aqui no livro, é só guardar este ano. Aqui foi no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim. Nesse caso, quinto ano do cativeiro do rei Joaquim é equivalente a quinto ano do reinado de Zedequias, tio de Joaquim, porque ele foi colocado como rei no mesmo ano que o rei Joaquim foi levado como prisioneiro para Babilônia. E diz assim, no ano 10º do reinado de Zedequias, veja só, aqui tinham passado 5 anos do reinado de Zedequias. E aqui já tinham passado 10 anos do reinado de Zedequias, que era o ano 18º do rei Nabucodonosor na Babilônia. O Senhor Deus falou comigo. Veja só. Deus falou aqui falou com Jeremias. Essa parte falou com Jeremias. Continuou falando muitas outras vezes. Mas na mesma época, Deus vem também e fala o quê? Com Ezequiel. Fala com Ezequiel. Mas se ele já tinha Jeremias, por que ele... Se o Cacó Felipe diz que em cada geração um profeta, Deus já tinha falado com Jeremias nesta época. Por que ele precisou ainda de falar com... Por que ele ainda precisou de falar com o profeta Ezequiel? Se Jeremias ainda estava vivo. Nós vemos que depois que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia,
5 anos depois, Deus falou com Ezequiel. E mesmo assim, ainda estava falando com quem? Com Jeremias. Como aqui nos mostra no capítulo, no capítulo 32, que 10 anos depois, ou seja, 5 anos depois de Deus de Deus ter falado com Ezequiel, nesse caso, 5 anos depois que pela primeira vez Deus falou com Ezequiel, Deus falou de novo, falou com Jeremias. E vamos ver também aqui que nesse mesmo tempo, antes mesmo de Deus falar com Ezequiel, Deus falou com Daniel. Veja só aqui, onde diz o seguinte, aqui no capítulo 2 do livro de Daniel. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Para quem já leu o livro de Daniel, ou para quem já ouviu a história de Daniel, nós sabemos que quando o rei Nabucodonosor teve sonho, então foi necessário que alguém pudesse explicar o que o sonho significava. E esse alguém foi Daniel. Deus já apareceu para Daniel e contou para ele aquele sonho. Então Deus já apareceu para Daniel no segundo ano. Eu só queria mostrar essa passagem aqui. Aqui onde que fala do ano. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Isso foi depois do povo ser levado para a Babilônia. Não quer dizer que Nabucodonosor tinha... não é que esse era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor era rei mesmo antes de Daniel ser levado para a Babilônia. Esse simplesmente era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor enquanto os israelitas cativos na Babilônia. Porque se nós formos a ver aqui, que no capítulo 32, no ano 10º do reinado de Zedequias em Judá, que era o ano 18º do reinado de Nabucodonosor. 18º do reinado de Nabucodonosor. Era o 10º de Zedequias, mas 18º de Nabucodonosor. Quem constituiu Zedequias rei foi Nabucodonosor. Nesse caso, Nabucodonosor constituiu Zedequias rei quando ele já tinha 8 anos de reinado. E Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel para a Babilônia com 8 anos de reinado. Então, esse segundo ano é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor com Israel, nesse caso, com o povo de Judá lá cativo. Com o povo de Judá lá cativo. Não que ele se tornou rei há 2 anos atrás. Não foi isso, não. É que ele já tinha 10 anos de reinado. Mas depois que o povo de Judá esteve lá, esse foi o 10º ano. Pelo menos ele, para Daniel, ele só tinha 2 anos como rei. Mas porque ele teve 2 anos se submetendo a Nabucodonosor. Nabucodonosor não era rei de Daniel antes do povo de Israel ser levado cativo. Nabucodonosor se tornou rei de Israel, ou seja, rei de Daniel, depois simplesmente que o povo de Judá foi levado para Babilônia. É nesse sentido que Daniel aqui refere o segundo ano, porque é o segundo ano que Nabucodonosor, rei de Babilônia, ou seja, rei de Daniel. Eu quero mostrar aqui uma coisa muito importante. É nesse ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Onde que diz o seguinte, isso está no livro de Cacó Filipe, nesse caso, capítulo 73, versículo 14, diz assim: agora venho à segunda pergunta. A segunda pergunta é um pouco longa. Está escrito: irmão Filipe, eu acredito que Deus não pode usar 2 profetas de primeira importância na terra ao mesmo tempo. Mas como explicas Esdras 5:1? Ageu e Zacarias profetizaram ambos em conjunto. E o Cacó Filipe responde: alguém perguntou-me e eu não soube como explicar isto. Veja só, versículos que falam a favor para convencer as pessoas. Mas nós vemos aqui que o profeta que Cacó Filipe, ele não sabia que existia essa parte antes desta irmã lhe questionar. Ele diz aqui: alguém perguntou-me e eu não soube como explicar isto.
Veja só, ele sendo um profeta, ele diz que é a voz de Deus. Como é que ele não sabe explicar isso? Ele é a voz de Deus. Como ele disse nessa geração. Ele deveria saber explicar isso. Ele deveria saber explicar isso, mas ele não explicou. E continuando dizendo assim, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus não pode usar dois profetas de primeira importância ao mesmo tempo na terra. Agora está a dizer que não tenho nenhuma dúvida. Mas ele primeiro diz que não soube como explicar e agora está a dizer que não tem nenhuma dúvida isso. Mas no versículo que eu mostrei anteriormente, diz que de geração em geração a verdade encontra-se sempre com um único profeta mensageiro vivo na terra. De geração em geração. Ele está a afirmar aqui categoricamente que é impossível. Impossível. Mas outra hora vem aqui e me diz, "Oi, eu não soube como explicar isso, mas eu não tenho dúvida de que Deus não pode usar dois profetas de primeira importância ao mesmo tempo." A Bíblia está nos dizer uma coisa, e ele usa a própria Bíblia para convencer as pessoas que ele é o único profeta. Então eu quero que você analise sozinho, não seja influenciado por ninguém, deixa que a Bíblia diga para ti a quem, ou se ele é ou não o único profeta, ou se ele é profeta, ou se ele não é profeta. Tem que ser a Bíblia a dizer isso. Não seja influenciado, não. E continuando diz assim, isso é muito bom, irmão. Recentemente eu verifiquei isso na minha Bíblia. Olha só. Ele acabou de verificar isso na Bíblia dele. Não tinha visto. Deus não lhe revelou isso. Ele deixou passar. Olha. E pelo menos eu estou a entender aqui que ele leu uma parte da Bíblia e apareceu aí afirmando essas coisas. E não, ele leu uma parte da Bíblia, mas deixou passar algumas partes. Ele leu uma parte da Bíblia e aparece generalizando tudo. Aparece generalizando tudo. Nós vemos aqui, não sou eu que estou a dizer isso. Nós estamos a ver juntos aqui. Recentemente eu verifiquei isso na minha Bíblia. Não tinha verificado ele. E eu vi que Deus dirigiu pela primeira vez a palavra a Ageu no período. E aí teve que ir investigar também, né? Porque isso são informações que tem na internet. Eu também investiguei isso. Claro, eu investiguei isso mesmo sem saber que existia esse versículo dele, né? Então eu investiguei isso e anos de muitos outros profetas. A palavra Ageu no primeiro dia do sexto mês, nesse caso, do ano 519. E pela última vez no nono mês desse mesmo ano 519, nesse caso. Ao todo, segundo a Bíblia, Deus. Olha só, agora é segundo a Bíblia. Agora é segundo a Bíblia, né? Deus falou com ele apenas por 4 vezes. Quanto a Zacarias, Deus falou com ele pela primeira vez no 8º mês deste ano. Quer dizer, em junho e em agosto para Zacarias. E voltou a aparecer em setembro de novo para Ageu. E depois disso, é ele quem Deus usou durante vários anos. Então ele está a dizer que foi Zacarias que foi usado durante vários anos. Isso é o mesmo para João Batista e o Senhor Jesus. Aqui ele está a afirmar que no final da obra de João Batista, o Senhor Jesus começou a dele. O que ele está querendo exatamente justificar aqui. Olha, que Zacarias foi chamado no final da obra de Ageu, porque Ageu estava a concluir a sua obra, aí Deus de novo teve que aparecer. Deus então apareceu para Zacarias. Então no final da obra de Zacarias, de Ageu, Deus começou a usar Zacarias. Porque foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi batizado com João, ele estava batizando do outro lado do Jordão. E João ainda também continuou trabalhando no seu ministério. Mas eu acredito que João Batista, assim como diz a Bíblia, ele foi enviado para preparar o caminho. João Batista foi enviado para preparar o caminho. Já para o caso do profeta Ageu, eu não sei qual é para esses dois profetas. Não sei se o profeta Ageu foi chamado também para preparar o caminho de Zacarias. Mas para Jesus, os profetas já anunciaram que, olha, que João Batista ia preparar o caminho do Senhor Jesus.
Então, essa foi a missão de João Batista. Ele já tinha preparado o caminho. E continuando, diz assim: eu quero que preste bastante atenção aqui. Tudo o que vocês veem no Antigo Testamento faz sentido. O facto de que Deus fala com um tal e fala com outro e volta a falar com ele. O facto que Deus suscita um profeta. Deus suscita um profeta. Não suscita mais profeta. Suscita vários profetas. Não suscita mais profeta. Aqui está dizendo suscita vários profetas. Vou repetir aqui em cima. Tudo que vocês veem no Antigo Testamento faz sentido. Faz sentido. Ele está dizendo que faz sentido. O facto de que Deus fala com um tal e fala com outro e volta a falar com ele. Ele disse lá atrás que isso faz sentido. O facto que Deus suscita um profeta, não suscita mais profeta. Nesse caso, quando tem um só profeta, ou suscita vários profetas, ele está dizendo que isso faz sentido. Faz sentido Deus suscitar um profeta, depois suscitar outro, aí voltar a falar com aquele que falou anteriormente, ou mesmo quando Deus só levanta um profeta. Isso faz sentido. Não suscita mais profetas, ou suscita um ou vários profetas. Ezequiel e Daniel no exílio, nas terras das nações, tudo isso tem um sentido mais elevado do que pequenas comparações dos teólogos que vocês fazem. Veja só que aqui atrás nós vemos que de geração em geração a verdade encontra-se sempre com um único profeta, mensageiro vivo na terra. E é ele quem tem as chaves do reino. É ele quem é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Mas aqui nós estamos a ver que ele afirma que em cada geração é um profeta. Mas agora nós estamos a ver aqui que tudo que vocês veem no Antigo Testamento faz sentido. Tudo que vocês veem no Antigo Testamento faz sentido. Nesse caso, se Deus levanta um profeta ou levanta vários, tudo faz sentido. Então, nós vemos aqui que há uma contradição. Ele está se contradizendo. Lá ele afirma uma coisa e aqui está a dizer outra coisa. E ele diz aqui, olha, tudo isso tem um sentido mais elevado do que pequenas comparações de teólogos que vocês fazem. Ok, então, pai, por que não explica isso aqui? Qual é o sentido que faz isso tudo aí? Devia explicar. Lá diz que, olha, de geração Deus viveu o profeta, de geração em geração o profeta. Mas aqui nós estamos a ver, vou logo para aqui, suscita vários profetas. Ele disse que isso faz sentido. Não suscita mais profetas. Então, são muitas contradições que estão a acontecer. São muitas contradições. Então, em resposta a essa passagem onde ele diz que, a esse versículo aqui, onde ele diz o seguinte: quanto a Zacarias, Deus falou com ele pela primeira vez no 8º mês deste ano, 519. E depois disso, é ele quem Deus usou durante vários anos. Nesse caso aqui, estava acontecendo, é como se estivesse a acontecer uma transição, né? Aí estava a passar Ageu para manter Jeremias, assim como aconteceu com João Batista e o Senhor Jesus. Mas agora vamos ver essa passagem aqui. É um facto que não aconteceu nenhuma transição. Diz assim, aqui na mesma época esteve o profeta Oséias, Amós e Miquias. Diz assim, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, são estas palavras a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, presta bem atenção nesses anos, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias em Judá. Foram 4 reis. Isaías esteve durante esse tempo, durante o reinado destes 4 reis. E vamos ver também, Oséias esteve em que época? Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beer, durante os reinados
filho de Beer, durante os reinados de Uzias. Veja só, pessoal. Isaías esteve no tempo de Uzias. Vamos lá ver. Jotão. Você pode confirmar isso na tua Bíblia. Jotão. Nós sabemos que tem aqui de novo Acaz e Ezequias na terra de Judá e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Nesse caso, quando Israel se dividiu em 2 reinos, nós vemos aqui que durante o reinado destes reis aqui, Oséias estava ministrando. Oséias estava como mensageiro, estava como o porta-voz de Deus. Do mesmo jeito que também estava na mesma época. Eu quero mostrar aqui que não foi uma... Que olha lá, ele quis justificar que foi uma transição de um profeta para outro, porque outro estava a diminuir, então aí apareceu outro. Mas esse não foi o caso. Foram 4 reis. Geração de 4 reis diferentes. Reinados de 4 reis. E vamos ver também aqui o profeta Amós. Diz, esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Então, o profeta Oséias esteve no tempo do rei Uzias. E o profeta Miqueias, vamos ver, esta foi a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete, das cidades de Samaria e de Jerusalém, durante o reinado de Jotão. Aqui já é durante o reinado de Jotão, Acaz e Ezequias. Deus já tinha o Isaías. Por que precisou mais de Oséias? Por que precisou de novo de Miqueias? Se já tinha Isaías. Ou se já tinha Isaías, por que precisou também se já tinha Oséias, por que precisou de Isaías? Por que precisou de Amós ou de Miqueias? Se o mesmo Isaías já podia levar a palavra para o mundo inteiro. Assim como Oséias podia fazer isso. Assim como Jotão podia fazer isso. Nós vemos que aqui hoje... Aliás, não Jotão, o Miqueias. Nós vemos aqui que o Miqueias... Isaías e Oséias começaram na época do mesmo rei. Mas já o Miqueias começou na época do outro rei, segundo rei, nesse caso, né? O segundo rei, nesse caso, era a época do segundo rei para Oséias e Isaías. Mesmo assim, Deus teve que aparecer também, teve que chamar o Miqueias para ministrar. Então, nós vemos, eu quero que você analise e veja exatamente se eu estou errado ao afirmar que Cacó Felipe está enganado ao dizer isso que está aqui neste... Cacó Felipe está enganado ao dizer isso. De geração em geração, a verdade encontra-se sempre com um único profeta, mensageiro na terra. Lá nós vemos 3 ou 4 profetas na Bíblia. E ele usa a Bíblia exatamente para mostrar que ele é o profeta. Mas a própria Bíblia nega o que um profeta de Deus diz. Isso é confuso. Então, como eu disse anteriormente, Cacó Felipe está errado ou enganado ao dizer isso. De geração em geração, a verdade encontra sempre com um único profeta, mensageiro vivo na terra. Esse vídeo de hoje era exatamente para analisar estes pontos, mas no próximo vídeo eu vou aqui falar sobre esses profetas, porque do mesmo jeito ele afirma que ele diz que cada profeta traz o seu evangelho. Eu quero mostrar exatamente alguns profetas, não vou conseguir falar de todos os outros, mas vou falar de alguns, porque senão se eu pudesse falar de todos
podia ficar o dia todo, né? Se só com esse já fiz, só com essas passagens já fiz 30 minutos. Mostrei, são poucos, somente, são poucas passagens, mas já levei 30, 40 minutos. Então eu vou aqui mostrar no próximo vídeo exatamente quais eram os evangelhos desses profetas, que ele diz que em cada época, sempre, cada profeta, na sua época, trouxe seu evangelho que não foi igual ao do outro, que não foi igual ao de Moisés. Eu vou mostrar que não é exatamente isso. Então, se inscreva no canal para você não perder esses vídeos. Até o próximo vídeo.